Tá. Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub.tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. Hoje eu estou aqui com o nosso colega médico Paulo do Bem, outro colega médico Dr. Jauro de Freitas e a nossa sócia, head de operações, Elis Barbosa. A gente está aqui numa conversa sempre muito oportuna com profissionais, o Jauro, um profissional do Rio de Janeiro, o Paulo do Bem, um profissional que atua em todo o Brasil, mas que é residente aí de Espírito Santo, e, e no caso do Paulo, uma atuação muito focada em saúde populacional. Então, vamos aproveitar esse mundo móvel, começando pelo Jauro. Jauro, começa um pouco da sua trajetória profissional, atuação profissional no mercado de estética, qual que é a sua visão desse mercado, da sua atuação hoje, para, uma apresentação aí. Muito bem, boa noite para todos os colegas. Muito feliz aqui estar fazendo parte agora desse grupo galáctico, né? Agora, já mais oficialmente, né? Pois bem, sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, fiz Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes da medicina, eu também já tinha estudado física como bacharel, não como licenciatura. Durante a faculdade, trabalhei já com foco em interagir com algum tipo de dispositivo, então eu estava muito, muito inclinado para a oftalmologia, a minha ideia até era se envolver na oftalmologia, trabalhar com laser na oftalmologia, que é onde tinha mais congruência. Porém, no último ano da faculdade, eu acabei visitando um serviço famoso em São Paulo, que é o serviço da face lá, da doutora Vera Cardi, ali no Hospital de Beneficência Portuguesa. E aí eu tive contato com dermatologia utilizando vários mecanismos, tá? E conjuntos, que me chamou bastante atenção. Acabei fazendo dermato, né? Fiz o terceiro ano de residência no Azulay, no R3 em terapia fotodinâmica. Ainda era vivo, grande mestre Azulay, aí. E depois parti para a Itália para um mestrado e doutorado. Fui para a Universidade de Roma, lá desenvolvendo alguns ensaios clínicos com lasers de alta potência, acabei sendo chamado para fazer desenvolvimento industrial por lá, trabalhando dentro dos parques industriais da DECA Laser, de Firenze, e fiquei lá, rapaz, até praticamente quase 10 anos lá, morando na Itália, desenvolvendo laser para dermatologia e para cirurgia plástica. Volto para o Brasil, né? Meu primeiro consultório, montei uma clínica lá em Porto Seguro, no Arraial da Ajuda. Ali foi uma grande experiência, porque ali o meu objetivo era fazer um turismo de saúde. Eu já estava dentro dessa pegada de começar a fazer um intercâmbio, né, de tratamento, mostrando aqui a nossa identidade brasileira, o nosso jeito brasileiro de tratar. Deu certo. E dela, né, se desdobraram três, quatro vertentes de negócios. Né? A primeira foi naturalmente o chamado Clube da Beleza. O Clube da Beleza ele começou como um programa de fidelidade, uma plataforma. Chegou inicialmente no MVP dele, então, de 268 associados, e a partir dali ele virou um software. Né? Ou seja, eu acabei desenvolvendo o software para poder ficar melhor gerenciando aquela questão da meritocracia de consumo no setor. Né? A dermatologia ela atua em várias frentes, como dermatologia clínica, a cosmetria, que é essa mais voltada para o embelezamento, e acabei nisso, né, já sendo convidado para ser um executivo. Comecei a trabalhar em algumas multinacionais aqui no Brasil, desenvolvi mais de 400 equipamentos aqui no Brasil, com Anvisa, FDA, publicações, sempre no backstage da indústria e ajudando a faturar alguns milhões aqui no Brasil e implementando tecnologia aqui nesse país. Foram mais de 9 fábricas, né, entre Ibramed, Bioset, Legal. HTE, todas do parque aqui de São Paulo lá também. E praticamente depois disso
eu já tinha entendido mais o ecossistema todo do mercado voltado para a beleza, para o bem-estar, e busquei voltar para algumas bases, né? Fui para a saúde pública fazer alguns projetos, um deles é famoso, chamado Beleza Solidária, inclusive com apoios de alguns parceiros industriais. Né? Hoje atendemos 300 pessoas gratuitamente por semana nesse projeto. E fui para o mundo acadêmico, acabei voltando para o mundo acadêmico, e depois de eu ter ensinado e gerado mais de cerca de 5 bilhões de reais aí nas indústrias que eu trabalhei, chegou a hora de eu começar a desenvolver o meu próprio negócio. A partir dali, o Porque até pronto-atendimento então era só para fazer o contexto, ali você fazia como um consultor. Era é isso? executivo, né? Executivo, era o Perfeito. CMO, era o chefe médico office do Uhum. desenvolvimento, né? Aí eu estava de executivo, né? E aí eu resolvi agora, né, nesses últimos 4, 5 anos, depois da pandemia, entrar de cabeça nesse mundo dos meus próprios negócios. Hoje o Clube da Beleza atua em 4 estados, aproximadamente, né, em mais ou menos em torno de 1.200 vidas. Né? Eu estou agora abrindo a segunda temporada, porque ela é aberta 2 vezes por ano, a temporada de associados. E junto com ela lançamos o Web Summit Rio, o nosso projeto chamado Mapa da Estética, que ele é um diretório que aumenta o nível de segurança na conexão entre pacientes e profissionais e negócios da estética. O meu nicho está voltado para isso. O Mapa da Estética ele é uma plataforma de conexão entre o profissional e os pacientes que buscam encontrar por um geolocalizador o mais próximo possível deles, o especialista, o expert. Nosso sistema tem uma tripla validação, a primeira do Brasil nesse sentido, registro profissional, né, registro de licença sanitária e alvará de funcionamento. Então, para poder estar dentro da plataforma anunciando, tem que estar, né, realmente regularizado aqui no mercado. Então, não existe fraude, né, ou pelo menos a gente diminui o risco de fraude. Isso, atualmente, também estou de vice-diretor da Faculdade de Medicina do CTA, ali no Ipiranga, onde nós temos um laboratório de tecnologia, hoje embarcado ali cerca de 6 milhões de equipamentos. São 14 pós-graduações, 3.500 alunos, e o objetivo é, como todo mundo aqui, querer implementar qualidade na saúde, melhorar o relacionamento médico-paciente, aumentar a resposta terapêutica desses tratamentos, né? Porque dentro do mercado da estética a gente tem muita diversidade nessas regulamentações. As regulamentações são realmente muito frágeis, e por essa razão a medicina é a que ancora, a medicina é que se mantém, né, numa âncora muito alinhada, né, com qualidade de atendimento e também com respostas terapêuticas. E essa é a nossa proposta lá do clube, né, assim como eu, Jauru, né, é formar bons profissionais, melhorar as boas práticas, implementar uma resposta entre os pacientes e os profissionais que seja efetiva, os pacientes saem vivos das suas mortes, né, onde eles visitam, né, que isso daí é uma grande luta aqui. A gente sabe que está muito confuso isso nesse mercado, né, e eu conheço bem ele, então, né, como 16 anos trabalhando na indústria, então eu conheço toda a escala, né, todo o mercado, né, de ponta a ponta, eu conheço as fragilidades, os gaps de formação, e é justamente isso que eu estou implementando, né, colocando a faculdade como um core business ali, trazendo uma formação qualificada, inovadora. Nossos cursos de especialização eles têm um grau de rigidez alto, praticamente quase como uma escola franciscana, mas com uma visão da medicina do futuro, né? Ou seja, todos os alunos nossos médicos já começam tendo aula em tecnologia de informação, sistema de informação, saúde digital, aprender a ser líder e ser bons empreendedores, aprender a lidar com diversidade do mercado, o que é, né, como a gente muito bem sabe, ainda um desafio aqui nesse país, que costuma formar médicos operadores de saúde, um aplicador, um prescritor, né? Esse é o desafio. E Perfeito. estou aqui junto contigo aí, fortalecendo o setor aí do health, wellness, né, do bem-estar,
Estamos É, trazendo aí, futuramente, aí, boas marcas aí para poder fortalecer, convidar os colegas que querem conhecer o que existe de boas práticas nesse setor, né, da dermatologia, da estética, né, científica avançada também, de qualidade, estão convidados a conhecer os nossos projetos, né? E o que mais que eu posso te dizer aqui? Nossa, tem muita coisa para contar, 25 dias de perfeito, não, tá ótimo. tecnologia de informação, robótica, e aí vai, tem muita Perfeito. coisa. Então, Eu acho que tá, só para fazer um contraponto antes de passar para o Paulo, acho que é um pouco desse ponto que você traz essa reflexão, é exatamente, né? Qual é a formação que a gente tem que trazer para o profissional de saúde do futuro, seja ele médico ou não médico? Quais são esses requisitos, quais são esses requisitos profissionais? Acho que requisitos até técnicos, né? E aí eu acho que assim, é cada vez mais importante, né, seja na saúde pública ou na saúde privada, também o profissional de saúde ser um gestor de projetos, né? Pode não ser empresário, mas gestor de projetos, né? Eu acho que a gente tem acompanhado isso, os projetos de saúde digital, né, mesmo na saúde pública, bem impressionante, assim. É interessante, assim. E aí eu acho que é interessante essa questão que você traz como dermatologista dessa interface com a indústria, né? Que é seja para validação na Anvisa, seja para trazer desenvolvimento de novas tecnologias de fora, o quanto que isso é importante e quanto que esse é um mercado negligenciado, né? Eu acho que a área da saúde ela é sempre muito impressionante como ela é generosa nas diferentes áreas, né? De a atuação dos estética hoje, né, profissionais. a estética aqui no Brasil, ela tem algumas métricas não tão definidas, né? Mas hoje ela gira em torno de 3 bilhões de reais anuais, todo o setor da estética, higiene, bem-estar, incluindo, né, o que a gente chama de cirurgia plástica, de procedimento. Entretanto, esse é o desafio, né? Como é que pode o mercado girar tanto, né? E ao mesmo tempo a gente vê tantas fragilidades no mercado, né? Que não busca, né? Um alinhamento, né? Com foco na qualidade. A gente tem muitas formas de apresentação, às vezes, do mesmo produto e do mesmo serviço aqui no país, né? Não existe um alinhamento, não existe uma regulamentação mais clara disso, né? A lei do ato médico ela deixa várias lacunas na interpretação, existem disputas jurídicas entre as classes para poder estabelecer alguns limites técnicos, né? Mas eu não vejo que isso vai ter a curto prazo algum desfecho que seja, né, positivo para todos, mas principalmente para o paciente, que é o meu foco é no paciente, né? Então é onde eu vejo o maior desafio. Então o nosso projeto é justamente isso, é educar o paciente, melhorar a solução para ele, aumentar o nível de segurança para ele, diminuir o risco de segurança para ele, com boas práticas, condutas éticas, educação, né? Algumas ferramentas que favoreçam esse caminho para ele, né? Porque a tendência, até mesmo estatística, né? Só para não tomar conta da conversa hoje, mas a tendência estatística para cada técnica ou às vezes terapêutica é de mais 400% de aumento até 2030, 2032, por exemplo. Só a depilação no Brasil vai aumentar 450% até 2028, né? Procedimentos faciais já estão em torno de mais ou menos 270% de aumento, e a previsão disso até o final de 2029 é de triplicar, chegar quase 700. Ou seja, nós estamos quase com toda a população do país já, né, encaminhando para se tratar. Né? E aí, depois tu tem que ver os subtipos, a pós-menopausa, a menopausa, Sim, a geração prateada recém está sim, acordando, né, para o tratamento de autocuidado, né, de cuidado de qualidade de vida em si, né? E, concordo. e isso não embarca, né? Veja bem, isso não embarca todas as classes ainda especiais, mas mesmo assim, essa conversa já existe em todas as classes. Todas as classes sociais, né, aqui no país, ela já tem, em algum momento, a sementinha de algum autocuidado com o espelho.
Boa. É isso mesmo. Assim, acho que é só. É isso. Assim, não vou entrar nisso agora, mas assim, é impressionante. O Brasil, né, acho que é o segundo ou terceiro, acho que é o terceiro maior em termos de valor, o terceiro maior mercado de estética do mundo, com as estatísticas mostrando que procedimentos não invasivos, a gente já é, provavelmente a gente já é o segundo, se não o primeiro, assim, os dados são impressionantes, e aí você tem toda a questão da harmonização facial, os preenchedores, um mercado multibilionário, e com uma mudança de hábito da população também muito impactado pelo Instagram. Aí eu não vou entrar nem nessa. Vamos só esperar a próxima rodada e a gente entra nessa. Paulo, vamos falar um pouco da sua trajetória profissional, que eu acho que é uma trajetória que tem a ver com empreendedorismo, com conselho, com investimento, desinvestimento, né, venda de ativos, uma trajetória muito bacana. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Prazer aí estar com vocês novamente. Eu contar um pouco da minha história, né? Me formei no ano 2000, no FMG, e naquele momento eu já tinha participado com a minha família, eu estava no quarto ano de medicina, quando a gente montou um laboratório, minha mãe é bioquímica, Ah, a gente legal. montou um laboratório de análise clínica lá no interior de Minas. E eu fui um dos cofundadores, e aí acabou me levando para fazer a residência na parte de medicina laboratorial, né, na patologia clínica. Só que, enquanto eu estava fazendo a residência de patologia clínica, eu também tive a sorte, vamos falar assim, de participar da primeira turma de MBA em gestão de saúde do IBMEC, em Minas. E isso foi na época que, inclusive na minha turma, na minha graduação, nos meus colégios, ainda é heresia falar de gestão de saúde, né? Isso em E que sabe, ano? Só para anotar aqui. 2000, 2001, 2000. é, é, Então, e tanto só que da para a minha gente turma, contextualizar aqui, 2000 provavelmente ainda você não tinha capital estrangeiro na saúde. Vou até, enquanto pode continuar, eu vou até procurar quando que foi isso. Que a lei, talvez tenha tido a eu tô experiência da falando da lei Signa, que alguma de coisa, com a capital Golden Cross. estrangeiro. Hã? Eu acho que foi depois de 2006. Eu vou levantar aqui, mas pode continuar. Mas nesse meu MBA, né, além de abrir, expandir minha cabeça e eu ter, de certa forma, certeza que o que me movia era a parte de gestão, realmente, né? Aham. Eu acabei direcionando desde então a minha carreira médica, na verdade, aplicada na área de gestão, né? Como meus colegas entendiam, eu falei, "Não, eu vou deixar de atuar no varejo para atuar no atacado, né?" Eu acabei estudando depois, fazendo mestrado em área de saúde populacional, saúde coletiva, exatamente para poder trazer, de certa forma, eu tinha estudado algumas coisas que estavam acontecendo mundo afora, somente nos Estados Unidos e Europa, sobre disease management, que chamava isso na época, né? Uhum. E depois foi evoluindo para a coordenação do cuidado. E eu acabei focando minha expertise nessa área. Depois eu passei para a parte de operadora. Fiquei de 2007 até 2019 atuando em operadoras, tanto na área de regulação quanto na área assistencial e de recursos próprios. E quando, por volta de 2015, 2016, eu comecei a empreender novamente, né? Tinha tido essa primeira experiência lá na graduação ainda com a minha família, no laboratório, e depois eu comecei um negócio, uma Health Tech, né? Em 2015, um software de gestão de cuidado chamado HealthMap, está no mercado até hoje, e que foi bem inovador na época, porque ele trazia alguns conceitos que ainda não existiam no Brasil, né? No mercado, que era integrar a questão da informação de saúde do lado que os profissionais pudessem gerar os planos de cuidado, a partir de calcular risco e acompanhar o cuidado do paciente, Uhum. mas o paciente em si passava a ser um agente também no cuidado, porque nessa Uhum. época os smartphones estavam crescendo vertiginosamente e começou nessa época a ser lançados apps na área de saúde, então já nasceu com app para poder a pessoa acompanhar o plano de cuidado dela em conjunto com a equipe de saúde. E eu sempre acreditei nessa questão do empoderamento do paciente, na verdade, né? Essa palavra, inclusive, paciente, eu acho ela, né, ruim, porque ela lembra passividade, mas assim, a gente pensar de desenvolver as pessoas para o autocuidado, né? Isso é mais do que nunca, isso é uma necessidade cada vez mais,
premente, vamos pensar assim, na sociedade global. E aí eu tive essas experiências de criar, junto depois dessa Health Tech, que foi a HealthMap, de poder participar, ora como desenvolvedor, ora como investidor de outras startups, né? Por exemplo, investi numa startup que criou games para criança com autismo, chamada Jade Autismo, que inclusive ganhou prêmios aí internacionais. Também participei da criação de uma empresa que estrutura clínicas de atenção primária no formato white label, chamado Clínicas Doc, entre outras iniciativas, né? E agora, Fernando, eu estou numa fase de realmente esse laboratório que a gente fundou lá, minha família, né, sócios, em 98, foi recentemente vendido. E agora eu estou focado em voltar, de certa forma, a ligar pontos, né? Eu lembro muito aquela questão do Steve Jobs, né, naquele discurso lá da turma, né? É um Começa sinal da maturidade, né? Para não falar que a gente está ficando mais velho. exatamente. E aí eu comecei a ligar alguns pontos. Se a gente for ver desde dessa minha época, né, do MBA, nessa época você está falando, o capital não tinha chegado ainda, né, de forma intensiva, É. mas as Não é. preocupações que nós estamos vivendo hoje, elas já eram, vamos falar assim, previstas de acontecer. Se a gente for ver que pouco depois, talvez por volta de 2005, 2006, acho, vamos tentar aqui, pode ser que eu erre, mas foi quando o Michael Porter lançou lá o Repensando a Saúde e mostrava claramente que o mercado de saúde, quer seja nos Estados Unidos e aqui no Brasil, não deixa de ser diferente, é um grande jogo de soma zero, né? E se a gente for ver, a gente avançou muito nesses 20 anos em tecnologia, óbvio, né? E não só tecnologia, vamos chamar digital, mas medicamentos, procedimentos, etc. Mas a gente avançou muito pouco no modelo de negócio, né? Você vê que o modelo, desde 2000, se fala, por exemplo, que o modelo fee for service é tóxico, e ele continua sendo o mais hegemônico. Claro que também ele vai continuar existindo para um tanto de coisa, mas por que ele ainda é o mais hegemônico, né? E tem outros pontos aí que a gente poderia discutir sobre. Então, essa nova fase aí que eu estou de volta aí para consultoria, para mentoria, para conselho, a minha ideia, assim, eu tenho me debruçado, inclusive num livro também do Porter, já de 2012, 13, que me chamou muita atenção naquela época, é, que é a lógica de criação de valor compartilhado, né? E que passa pela questão do ESG, vamos pensar assim, mas o foco maior, vamos pensar, é no G, né? Na questão da sustentabilidade, do desenvolvimento socioeconômico da cadeia, numa lógica bem assim, instigante, inclusive, é, tem um desenho legal para a saúde também, né? Se a gente for ver outras publicações dessa época aí, por volta de 2010, 2012, a do Clayton Christensen também, da inovação na saúde, passa muito sobre isso. E eu percebo, eu andei relendo, né, esses livros recentemente, que tem um grande desafio aí. São coisas que aparentemente, né, já estão lá, tá com 15 anos, quase 15 anos aí de concepção, mas que tem ali grandes oportunidades e grandes desafios que a gente ainda não conseguiu executar. E se a gente pensar que agora, junto com toda a tecnologia, principalmente com a IA, que vem de forma muito vai impactar muito, repensar isso aí, como que a gente tem essa estratégia, vamos pensar, esse desenho da cadeia, junto com como que cada player desse ecossistema, né, pode realmente gerar valor e deixar de ser uma soma zero, né? Continua sendo, vamos falar assim, a questão que me instigou lá atrás e que ainda tem aí, de certa forma, eu me desafio, né, a poder contribuir com o segmento, né, nesse repensar e nessa reestruturação de um sistema que por si só, ele é extremamente, é óbvio, né, importante para uma sociedade, mas ao mesmo tempo ele é cada vez mais difícil
de qualquer sociedade sustentar um sistema de saúde nesses formatos que a gente ainda tem. Então, Perfeito. essa é a minha visão, tá, Fernando? Assim, o que que me move nesse momento e o que que eu estou buscando? Eu estou buscando conectar aí os pontos, né? Esses pontos, e ao mesmo tempo aí os empreendedores, as empresas, os diferentes segmentos, para a gente realmente sair um pouco do discurso, porque tem muito discurso. Claro que a gente avançou em algumas coisas nesses 10 anos aí, por exemplo, de value-based healthcare, mas ainda é tudo muito incipiente ou percentualmente pouco impactante diante do grande desafio que a gente tem. Perfeito. Vamos lá, eu acho que vamos aqui para os contrapontos. Você estava falando do MBA, eu vi a lei que permite o capital estrangeiro na saúde. Você falou que você fez o MBA em 2000, foi só 2000, foi isso? Foi, foi. Foi só de 2015. Gente, a gente está em 2025, 10 anos, quer dizer, é, né? E aí eu acho que o quanto, na verdade, eu acho que o quanto, né, a gente fala, todo mundo empreendedor, o quanto algumas mudanças regulatórias mudam completamente a trajetória de um setor, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que um outro ponto importante que a gente estava conversando outro dia privadamente, essa questão de conselho, conselheiro, conselho consultivo, conselho de administração, o quanto que a gente tem um grau de maturidade importante também por parte das empresas de saúde, né? Sejam tradicionais, sejam digitais. E tem uma questão também, eu acho que o mercado está numa transformação, assim, eu acho que a gente vai estar junto aí no dia 8 de outubro no seu Summit, mas eu acho que a gente começa, assim, a gente começa a ver algumas soluções digitais que você fala assim, fica muito mais, começa com, talvez com IA ou não, mas assim, começa a ficar mais claro o impacto e a proposta de valor, né? E para mim fica mais claro que quem não incorporar algumas tecnologias fica muito para trás, né? Eu acho que e aí a gente e não necessariamente é fazer o código, né? Eu acho que eu tava conversando com o Jairo um pouco dessa questão da comunicação em saúde via mídias sociais. Eu acho que para nós é imprescindível em vários aspectos, né? Mesmo que a gente não seja ali o líder da ferramenta, assim. Mas eu acho que a gente tem uma imaturidade em diversas áreas. E eu acho que e eu acho que incorporar inovação vai exigir cada vez mais maturidade. Porque eu acho que de nenhuma forma a gente, né, assim, e isso talvez seja uma das maiores oportunidades que a gente tenha nas mãos, né? Porque de fato é muito grande, assim, como fala, é, é um pouco disso, né? Muita gente vê boas soluções, pouca gente persiste para que elas sejam implementadas, né? Para que a gente consiga fazer essa transformação, assim. E eu acho que a gente vê essa demanda tanto no setor público quanto no setor privado, assim. Mas eu acho que o momento é bom para quem sabe navegar, né? Esse cenário político, e não só político no sentido político mesmo, até às vezes da política dentro das empresas, né? Que eu acho que você que teve aí grandes clientes também sabe navegar também, que não é simples, né? Na fazer essa navegação. Eu queria que você fizesse uma réplica nessa parte. Bom, no que você quiser, na verdade, mas eu acho que essa navegação junto com os clientes também, né? Que eu falo assim, meu, Estou comentando aqui, Fernando, eu fui lembrando de uma coisa. Quando em 2018 a gente esteve naquela missão lá no Vale do Silício, é super que a gente esteve interessante. lá na Plug and Play, Eu lembro, foi incrível maravilhoso. aquela visita, que a gente teve com a vice-presidente lá, me fugiu o nome dela agora. E aí eu fui perguntar para ela, naquele debate que ela abriu lá para a gente fazer pergunta. Eu estava vivendo nessa época, 2016, 17, 18, o boom da inovação, né? Só que a inovação estava num modelo, aquele modelo que veio inclusive lá do Vale do Silício, algumas coisas, que era aquela sala cheia de puff colorido, descolada, com fliperama, né? Com que negócio. Mas que várias empresas, eu tava incomodado com isso, porque eu estava vendo em alguns locais as empresas trazendo a questão, principalmente a questão da inovação aqui para o Brasil, mas ela sendo um departamento à parte. É quase um corpo estranho, que chocava com uma cultura que muitas vezes não estava pronta para a inovação. Então virava, como já foi de certa forma antes, a qualidade.
A qualidade era algo que era. Isso aqui, departamento da qualidade. Não, é qualidade tem que estar intrínseca a todos os departamentos, ela tem que perpassar, né? E eu lembro direitinho eu perguntando exatamente esse negócio da inovação. Aí ela citou o nome de uma indústria famosa de carro alemã, que era cliente deles, e que começaram a discutir lá, por exemplo, os caras se gabam e realmente, né? A gente produz o melhor carro do mundo, né? Tá, mas você já parou para pensar que talvez não tenha que produzir tanto carro lá na frente? O negócio seja mobilidade, outras coisas. E aí, na hora que ela trouxe a questão, mas isso aí se traz para um departamento de uma grande indústria que não está preparada, que está acostumada, vamos falar assim, com um modelo, e vem essa equipe de inovação, isso não vai dar sinergia. Aí ela falou assim, mas o problema é que isso tem que vir do CEO, do conselho. A Hum. inovação tem que ser colocada para dentro, né? E isso me marcou muito, sabe, Fernando? Eu fiquei É. refletindo durante um bom tempo aquilo ali. Tanto que a gente vê que essa onda de inovação, dessa forma dissociada, veio a pandemia, acabou, né? Ela não voltou, ela já não voltou, ela já é diferente, né? E agora tem uma oportunidade grande disso entrar, igual você está falando, na estratégia, ou no dia a dia, ou nos processos. A inovação tem que fazer parte disso o tempo todo, né? Tô fazendo a reflexão, assim como é a comunicação, assim como vai ser essa questão da sustentabilidade, do ESG, que não pode ser também algo fora, ele tem que ser de dentro para fora, né? Ele tem que ter esse elemento estratégico. E aí, quando você fala essa questão, realmente tem grandes oportunidades é, de que se melhore a questão de estratégia, de governança, de visão de longo prazo, de conexões na cadeia produtiva para poder realmente isso gerar valor, é muito interessante. Porque se a gente for ver, alguns setores, é, tanto lá fora quanto aqui, já estão muito mais avançados que o setor de saúde. Sendo que o setor de saúde é extremamente, vamos falar assim, complexo, caro, né? Representa percentuais no mundo inteiro alto do PIB de cada país, mas ainda assim ele precisa catalisar isso cada vez mais. Pega o desafio que a gente tem, com, por exemplo, eu falo, hoje eu estou participando de um projeto aqui, assessorando um projeto para o Espírito Santo para 500 anos, que eles estão desenhando a iniciativa privada junto com o governo estadual e a sociedade como um todo, com vários representantes, como que vai estar o Estado daqui 10 anos, quando ele completar 500 anos. E assim, ficou muito claro nessa parte de cuidado integral que, por exemplo, nós temos dois grandes desafios, né, que a gente já, inclusive, o Health Nova Hub sempre trouxe eles, né, inclusive fez, vamos falar, recortes ou eventos exclusivos dele. A questão do envelhecimento populacional, da longevidade, né, e a questão da saúde mental, por exemplo. Então, assim, são dois grandes desafios do presente e que vão se intensificar no futuro. E como que a gente, de certa forma, vai desenhar não só políticas públicas, mas na parte do sistema de saúde, vamos chamar privado, e de outros segmentos que têm forte interligação, por exemplo, moradia, né, trabalho, etc. Como alimentação, vários outros, essa questão da longevidade e essa questão da saúde mental, né? Então aqui eu falo assim, são dois grandes desafios do presente e do futuro que talvez neles dê para se trabalhar de um jeito diferente, porque eles ainda, de certa forma, tem uma parte grande que ainda não depende, por exemplo, de um sistema que ainda é hospitalocêntrico. Lógico que pessoas Uhum. doentes e idosas vão utilizar o sistema hospitalocêntrico, mas a gente pode começar uma construção aí, ou uma revisitação desse sistema através de áreas que não necessariamente são hoje as hegemônicas, vamos falar assim. Excelente. Eu acho que é excelente, porque o que você traz a longevidade, você traz a questão da saúde mental. Eu acho que a longevidade a gente vê todas as estatísticas. E, e o Brasil, em termos de, né, assim, e aí a gente tem uma das nossas participantes do High Hub, que é a Lígia Mello, que ela é uma profissional de pesquisa de mercado, né? E o que me impressiona, né, e me assusta de uma certa forma, é o quanto que os hábitos dos brasileiros têm mudado, os hábitos, né? E o perfil da população, né, ligado à saúde, à questão da longevidade e tal.
Então eu falo assim, essa questão, vamos lá, em termos de hábitos, você pega o WhatsApp e Pix é uma coisa impressionante, né? Né, é quase, hoje eu considero extremamente grosseiro uma pessoa que liga sem mandar um WhatsApp primeiro, assim. Então tem uma questão de um hábito aí. A questão do Pix é a mesma coisa. Como é que virou o meio preferencial de pagamento? A gente só tem 3 anos. É muito impressionante, né? O quanto que o brasileiro adota a tecnologia. E aí eu acho que tem uma questão de todas as faixas, de todas as classes sociais e diferentes faixas etárias, né? E aí a gente, bom, e aí eu acho que tem que sim, que a gente pode falar da questão das redes sociais no sentido de comunicação em saúde. Que eu acho que aí eu queria que o Jauro replicasse, né, a sua experiência com redes sociais em comunicação, que tem muito impacto, né, Jauro? Eu acho que na área de estética eu acho que é um exemplo, e é interessante que ainda a gente vê grandes organizações de saúde ainda engatinhando numa estratégia, como é que ela se posiciona no TikTok, no Instagram. E aí eu acho que sim, sempre com muita seriedade, com muito respeito à qualidade da informação em saúde, né? Eu vejo da seguinte maneira: para mim, né, pessoalmente, foi um aprendizado, sempre um aprendizado. Apesar de eu ser professor de origem, né? Então, pensar e falar o que pensa é uma conexão neural fácil. Eu acho que foi um desafio de passar por algumas barreiras, né? Que passa por aquela ideia de que tu tem que estar bonito, tem que estar bem apresentado, aquela coisa. Eu sempre centrei em conteúdo, né, de informação, né, técnica. Então, no momento em que a gente pensa em conteúdo de informação técnica, tu começa a perceber como é que ele conversa na rede social conforme tu vai soltando ele, conforme tu vai publicando. Então, o que eu percebi foi uma mudança. Tá? 2 anos atrás, o mesmo conteúdo técnico publicado, soltado, seja ele estático ou um vídeo feito pessoalmente, ele não, digamos assim, ele não performava com tanta fluidez como ele está fluindo hoje. Ele era mais rígido, era mais difícil. Ele acabava virando quase que uma mini bolha especificamente para um grupo muito pequeno. Né? Ou seja, houve uma melhora assim, das empresas que trabalham com essa ferramenta, eu acho que para permitir exatamente que houvesse essa divulgação com menos barreiras. Então, eu vejo esse o primeiro ponto positivo. Ou seja, né, sabe aí, né, o pessoal que fazia dancinha, o pessoal que fazia isso, aquela coisa toda, era muito mais fácil para eles, né, se comunicarem com quem realmente tem um relacionamento. Ou seja, era foco no entretenimento. Apesar disso, né, o conteúdo técnico ele disseminava, mas não com tanta facilidade como está hoje. Eu acho que houve sim um ajuste das redes sociais. E agora o que a gente percebe, na verdade eu percebo, né, por conta da minha experiência, que eu estou, né, não estou em todos os canais, mas eu estou numa grande quantidade de canais. Né? E o que eu percebi é que para cada rede social tu tem um público. Né? Só que ele vai diretamente voltado para a população final. Ele é muito direto. Né? Hoje o Instagram ele está muito mais no grupo de pessoas de conversa que acordam e já vem o seu Instagram. O antigo Facebook, que era a nossa âncora principal de relacionamento, né? Ele virou uma republicação do Instagram. Sei lá, eu acho que eu devo assistir aquilo umas 2, 3 vezes por semana. Mas tenta imaginar uma pulverização de conhecimento para a população. É incrível. Ele vai muito rápido. Assim, né? Eu tenho feedback muito rápido que passam por ele. Né? O YouTube, né? Eu queria, e a sua experiência no TikTok? A minha experiência no TikTok, ela é ainda um grande ensaio. Ele é um ensaio, né? Ele tem um ensaio. Eu tenho uma resposta boa, mas eu já fiz de todos os tipos de teste. Eu já fiz a conversa voltada para o profissional,
Eu já fiz uma conversa mais voltada para, né, vender um serviço, eu já fiz uma conversa mais educativa, né? E o que eu percebi é que elas são um pouco divergentes ali no mercado. Ou seja, ela é muito realmente mais voltada para a conversa direta com o paciente. Business ali é realmente para o paciente, é público final. Toda vez que eu solto algum tipo de informação ou conteúdo informativo que conecta com o público final, ele pulveriza muito rápido, dissemina, sobe muito rápido. Agora, quando eu faço alguma coisa voltada para o business, ele segura mais. Muito interessante. Agora, o YouTube é uma grande experiência, viu? Vou contar para você que o YouTube é uma experiência incrível. Né? Dos canais que eu tenho um canal educativo voltado para profissionais, né? Que é dentro do meu nicho aqui de conteúdo de formação de laser, né? De tecnologia de laser. E tem um outro que é educativo mesmo, voltado para o paciente final. Eu já tive umas coisas das mais diversas. Eu já tive publicação que deu 5 visualizações e na mesma semana uma me deu 70 mil. É muito louco. Não dá para dizer o que ele É. especifica como parâmetro. O YouTube é o canal, é a mídia social mais assistida por tempo, né? Ela realmente tem ela é muito interessante, assim, o quanto que as pessoas dedicam tempo para assistir YouTube é superior a TikTok, as estatísticas, então Eu acho que não, a gente não assiste mais TV, né? Eu praticamente não assisto mais canal aberto. Canal aberto eu vejo o meu vizinho lá, de 75 anos, que assistiu, né? Assisto uns canais de vez em quando tem um tipo de jogo de futebol lá que não está na rede, né? Mas é, basicamente hoje é o YouTube. é, Praticamente ele está dominando o canal digital, é a TV digital, né? Hoje do momento é por ali, né? é. Não tem como fugir dali. Mas é interessante, Elis, você tá, assim, Elis que está aqui, anota por gentileza para a gente convidar a Lígia Mello para conversar com a gente, fazer uma entrevista, porque é muito, a Lígia Mello, ela está fazendo ela faz pelo menos 2 recortes de saúde por ano. Às vezes, de um recorte para outro, você percebe os hábitos que estão mudando. E isso é uma das coisas que eu falo assim, cara, que loucura que é isso, né? Como isso é algo dinâmico, né? E aí eu acho que tem a ver. E aí a gente tem uma população em transformação, hábitos em transformação, e o quanto que a gente tem que acompanhar também, né? Eu acho que é muito. Né? E o quanto que é desafiador desenhar soluções para essa população longeva, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos ali. Paulo, você agora que está numa posição mais estratégica, né? Você acha que a gente, né, eu acho que a gente tem uma carência de profissionais aí com uma experiência também mais sêniores. Qual que você vê que, né, que a gente estava conversando assim, nesse momento assim, o desafio é achar projeto, é ter ter o reconhecimento profissional e financeiro dada a sua experiência, quer dizer, agora que você está numa posição que você fala assim, né, mais estratégica, mais sênior, quais são os desafios e as inquietações assim? Eu acho que os desafios num cenário de crise que a gente está vivendo, né? Não só no setor da saúde, mas na economia como um todo, Uhum. que tende, infelizmente, a se agravar. O grande desafio é realmente fazer com que as organizações, né, e os empresários e as investidas realmente consigam continuar tocando aí, ou seguindo seus projetos, seus planos, né? Mas que não deixe de investir em algumas áreas, ou que não deixe, que não esqueçam de assegurar que um planejamento bem feito, um acompanhamento de indicadores, de KPIs, e ao mesmo tempo se pensar, continuar continuamente revisitando e se pensando os processos assistenciais, não só a questão administrativa, mas a questão técnica em si, é chave para poder um negócio, vamos falar assim, ter a perenidade, crescer e ter perenidade. E é claro, isso é dentro, né, do próprio negócio. E a interação desse negócio com os diferentes players no mercado, conectar nessa cadeia aí de forma que cada um gere valor, né? E no final
contribua por um lado, né, oferecer assistência, saúde e cuidado adequado, com um custo compatível, né, e com o retorno desejado aí que cada organização almeja, né, ou planeja ter. Então, eu acho que o desafio agora, no cenário de crise, e que muitas vezes acaba não sobrando tempo ou recurso para investir nessa parte mais estratégica, eu acho que nessa situação ela se torna mais importante ainda, né? Se pensar sobre isso. Porque no momento em que se começa a ter, de um lado, desafios, e essa crise, que também traz oportunidades, começa-se a entrar, de certa forma, num, num, numa espiral descendente, fala, nossa, começa a preocupar com recurso, com viabilidade, mas esquece que talvez é nessa hora que você tem que, às vezes, repensar, reposicionar, buscar aliança, buscar parceria e investimento para poder, talvez, sair lá na frente, né? Eu acho que Sim, o ano de 2025 ainda tem metade do ano, e 2026 vai ser muito desafiador para o mercado em geral, né? Então, concordo. Não, pensar eu acho sobre que, isso é e aí eu acho que importante. tem que ter, a gente tem que ter de fato uma visão estratégica, né? É isso. E eu acho que é uma visão de acesso, é uma visão de entender também como é que estão as outras lideranças, quer dizer, quais são os desafios, né? Porque no final é isso, você acaba tendo que, né? Eu acho que tem muito projeto que a gente escuta falar, não faz sentido nenhum implementar, mas tem alguns projetos que, se você olhar bem os indicadores, vão trazer grandes retornos. E tem coisas mais estratégicas, como você trouxe, longevidade, saúde mental, que se você não implementar, daqui, né, a 10 anos, você não vai ter, não vai caminhar, não vai ter o que entregar, né? Você não vai ter, às vezes, não vai ter nem mão de obra, quer dizer, você começa a falar assim, olha, e isso, aí a gente tem um outro profissional que faz parte do Hub, que é o Martin Henkel, ele é também um profissional de marketing que faz estudos de longevidade. E aí, realmente, assim, a gente não tem, realmente a gente não tem muita coisa que precisa ser, como infraestrutura que precisa ser desenvolvida. É claro. Sim, sim, E sim. aí você tem que olhar essas características, assim. Mas acho que é, acho que temos, acho que conjugar esses fatores é realmente desafiador. Mas acho que tem, mas acho que você já está numa fase, né? Vocês dois já são, como eu também, empreendedores seriais, né? Eu acho que isso já ajuda muito, né? Porque eu acho que o desafio do Brasil é você navegar toda essa, né? Todo esse cenário, né? Esse cenário, assim. Então, acho que já temos, isso já ajuda, né? Mas acho que o Na que talvez. verdade, né, tem uma grande oportunidade que talvez nunca, eu falo que é mais ou menos uma situação, se a gente comparar na minha infância, o que se tinha de produtos numa prateleira de supermercado e o que tem hoje, a quantidade. Se a gente pensar de produtos e soluções no setor de saúde, tem muita coisa. Tem muita coisa a ser criada, mas já tem muita coisa. E o que talvez falte é exatamente saber escolher, cozinhar isso aí, fazer um grande prato com isso. Né? Fica todo mundo, às vezes, buscando. Eu tô num projeto muito legal agora na HelpMap de criar as linhas de cuidado, vamos falar assim, com assinatura de profissionais de referência e embarcando alguns tipos de serviço, né? E aí você vê claramente assim que muitas vezes a tecnologia por si só, ela é um meio, ela não vai e ela precisa de muitas vezes do know-how, da validação, então você cria ali, se agrega um valor absurdo e ao mesmo tempo você permite com que outras pessoas, por exemplo, eu estou trabalhando com um projeto com um colega referência na área de neurologia, o Dr. Vladimir Kimmer, de cefaleia. E aí você vê toda a experiência que ele teve de anos, vamos falar assim, de atendimento. é, Ele teve ideia no momento de criar o aplicativo, negócio, mas aí teve a dificuldade de executar.
E aí agora a gente consegue fazer a sinergia. Peraí, a tecnologia está aqui, traz seu know-how aqui, vamos criar linhas de cuidado que realmente cheguem nas pessoas de forma sustentável, um custo acessível e que gere Legal. valor nessa cadeia, entendeu? Então, assim, dentro da própria empresa, né, que eu continuo como CEO, eu estou repensando várias coisas, porque é isso, peraí, vamos juntar aqui os ingredientes, o que tem de melhor no mercado Hum, aqui, e vamos fazer parceria e sinergia, entendeu? Porque às vezes a gente projeta aquela história que foi o Bill Gates que falou, né? A gente às vezes superestima o que vai acontecer nos próximos 2 anos e subestima o que vai acontecer em 10 anos, né? Porque é muito difícil. E se a gente pensar no que vai acontecer com toda essa questão da inteligência artificial, que foi muito. A gente estava dando um exemplo, né? Do Pix no Brasil, a velocidade de disseminação. Você imagina impressionante. agora a velocidade de como que as LLMs estão chegando, né? Estão começando a consolidar soluções realmente. E o que, que isso vai acontecer? Nós estamos em 2000, isso começou, se a gente for ver, 2022, 2023, nós estamos falando de 2 anos, 3 anos. Como que isso vai estar daqui 3 anos? Como que isso vai estar daqui é, 10 anos? É até difícil de projetar. É até difícil de projetar, né? Mas tá aí. Tem ingredientes novos aí, potentes aí, para a gente poder fazer, fazer um sistema de saúde, quer seja público, quer seja privado, melhor para todos e mais eficiente. E a gente realmente comece a transformar esse modelo de soma zero, que infelizmente ele ainda é hegemônico. É. Não, eu acho é uma excelente reflexão. Acho que tem uma questão, por exemplo, agora todo mundo começa a falar de inteligência artificial. Certamente é muito bom, mas isso não quer dizer porque você está usando inteligência artificial na sua empresa que a sua empresa vai ter um resultado positivo, vai ter lucro, quer dizer. Exato. Então nossa, eu lembro que nem teve uma fase durante a pandemia, a empresa de telemedicina, muitas surgiram, muitas também deixaram de existir. Então, eu acho que tem que ter uma maturidade do negócio, assim, e aí eu acho que eu vejo onde que muitos médicos, né, ou muitos profissionais de saúde que querem ser empresários, às vezes, né, continuam sendo excelentes profissionais de saúde, mas é desafiador ser um profissional de saúde com um negócio digital, né? Não sei o que que o Jauro acha disso. O que que você acha, Jauro? Mas eu acho que é desafiador contratar, gerir tecnologia. Bom, o que eu estou vendo, assim, Paulo aqui está citando uma solução que ele está criando muito no business dele para implementar outras soluções. Eu ontem, né, eu faço parte de um grupo, aqui mesmo, aqui de Floripa, né, é um grupo que está trabalhando em cima de SaaS. Aí isso é bom, né? A discussão ontem foi a seguinte, por exemplo, acabou o processo educativo. Na teoria desse grupo, entendeu? Mentoria, acabou. Não é mais tu ficar moldando o teu aluno, ou teu business, ou aquilo que tu pretende. O serviço agora é CaaS, Community as Service. Ou seja, não é nem mais SaaS. Não é tu pensar numa solução e ela de ponta a ponta e já entregar lá pronto. Começa com isso e vai para cima, né, da comunidade. Então, por exemplo, aqui, o movimento que tu mais escuta é sobre os CaaS, né? Community as Service. Ou seja, tu pegar o teu nicho e encontrar várias soluções para dentro desse teu nicho e tu resolve o mais rapidamente, né, os problemas dentro dele. Um sistema que ele seja o mais omnichannel possível. Ou seja, o objetivo aqui é tentar concluir todo o problema em o menor número possível de soluções ou te entregar todas as soluções que tu precisa para os teus negócios. Então, né, tu vê assim, ontem, por exemplo, aqui, né, na conversa foram, sei lá, uns 14 grupos, de vários setores, né, não foi somente saúde, né, porque aqui a saúde aqui é bem forte, aqui, o pessoal do TI, do sistema aqui, todo é forte.
Mas foi basicamente o seguinte: já está se reunindo essas colmeias e essas colmeias estão juntando as suas soluções para criar soluções dentro de comunidades específicas. Né? Ou seja, já tem o teu negócio, tem a tua mini clínica lá, beleza. Então, nós vamos pegar uma inteligência que fala com o paciente, ela já organiza, já agenda, já coloca o paciente ali, já entrega o termo de procedimento, já chama o paciente, avisa o paciente, já faz a publicação do paciente, já faz o marketing para trazer mais ainda. O negócio ainda faz o ERP, faz o CRM e ainda faz toda a gestão. Ou seja, a ideia agora é juntar essas tribos e começar a trabalhar dentro de comunidade. Boa. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Obrigado. Meus amigos, agradeço demais essa conversa, né? E eu acho que mais do que uma conversa, até, né, a gente fala assim, às vezes no digital é importante ter esse tempo para a gente se atualizar mesmo, né? Entender os projetos, conversar, entender, e acho que acima de tudo entender como é que a gente pode juntos aqui com vocês no Health Nova somar valor, né? Eu acho que não é nem somar valor, é criar valor mesmo, assim, né? Acho que são questões importantes, assim. Muito bom ter vocês, né, médicos, empreendedores seriais conosco. Aprendi bastante, excelentes reflexões. Acho que apesar dos desafios que são inerentes ao nosso país, o empreendedorismo, a inovação, né, e a liderança são forças, né, fundamentais para a gente liderar, né, os nossos destinos e o destino da nação. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jauron. Fazer a Então, nossa, eu tenho que agradecer aí fazer a nossa fotinho. aquela tua iniciativa muito grande aí, de juntar todo mundo, é um mastermind, né? Faz aí um mastermind, Cara, é juntando aí as bom. empresas. Nossa, é bom. Não, e tem umas coisas muito. Você sabe que lá, e assim, não, a gente vai trazer, tem muita coisa boa para ser compartilhada, tem mesmo. E estamos juntos. Em outubro nos vemos aqui em São Paulo, tá bom? Forte Obrigado, foi um abraço, prazer. amigos. Obrigado, Obrigado, Jovem. Elis. Obrigadão. Até mais. Obrigadão. Tchau, Prazer. tchau. Tchau. Abração, Fernando. Abração, Luiz. Tchau, Forte tchau. abraço. Tchau, tchau.